Histórias. Nossas histórias. Cada uma com seu início, meio e fim. Cada uma sabe a dor e a particularidade da sua própria história. Talvez a sua seja marcada por tanto sofrimento que você não sente orgulho nenhum de contá-la. Mas nós estamos aqui para te dizer uma coisa. O escritor de todas as histórias tem um final feliz reservado para cada uma delas. Então, não desanime por causa do terceiro capítulo. O final da sua história é muito mais prazeroso do que o início dela. Todas as histórias importam. Não tenha medo de contar a sua. Olá, é muito bom ter você aqui. Esse é o programa Histórias Contadas, histórias reais que vão marcar a sua vida, porque toda história merece ser contada. Fique agora com o episódio de hoje. Olá, meu nome é Daiane. Hoje eu vim contar um pouquinho da minha história para você. Eu tenho 34 anos e sou casada com o pastor Rodrigo. Há 9 anos, né? No total que estamos juntos tem 20 anos. E hoje eu vim contar um pouquinho da minha história para você, a partir do momento que comecei a me relacionar com o Senhor. Eu conheci Jesus em 2011. E assim, na minha casa ninguém é cristão. Eu venho de uma família totalmente disfuncional, né? Minha mãe é católica, né? E meus irmãos não frequentam igreja nenhuma. E assim, eu conheci Jesus a partir do momento que eu entrei na central, né? E o Senhor, Ele me encontrou ali naquela família. E decidiu me resgatar dali, porque Ele viu graça em mim. E o Senhor, Ele começa através dos piorzinhos, né? E assim, tudo começou lá em 2013, os meus processos, que foi quando eu perdi a minha avó, né? É a mãe da minha mãe. Ela faleceu em 2013 e assim, a gente nunca havia passado por isso, eu nunca havia perdido ninguém da minha família e a gente não estava acostumado com perdas, né? E principalmente eu, que sempre tive muita dificuldade em perdas, né? E aí nós descobrimos que ela estava com leucemia. E aí depois de quase um ano sendo tratada, Deus resolveu acolher minha avó. E aí quando foi em 2014, eu tive uma outra perda, que foi do meu tio, irmão da minha mãe, irmão mais velho. E ele também foi acometido com a doença, com câncer. Ele teve câncer de garganta e assim que ele começou o tratamento, ele também não aguentou e acabou partindo, né? E aí, como se não bastasse as duas perdas, que foram uma atrás da outra, quando eu achava que não ia vivenciar isso tão cedo, quando foi em 2015, né? Eu me casei no final de 2014, casei na igreja, né? Em 2014, e quando foi em 2015, nós descobrimos também que o meu pai estava com câncer, né? E o meu pai sempre foi duro na queda, ele nunca gostou muito de médico, ele sempre falava que só ia procurar médicos quando estivesse morrendo. E realmente isso aconteceu. Quando ele chegou a procurar médico, ele já estava com metástase, né? Com câncer em vários locais. E
Ele fez vários exames, né? E os médicos só descobriam um câncer secundário, mas não descobriram aonde estava o primário, né? Porque parece que tem isso também, da onde está vindo os cânceres. E a gente não sabia aonde estava o primeiro câncer. Foi aonde, até nisso, o Senhor nos preparou, sabe? Teve um dia que a gente cuidando do meu pai, ele sofreu uma queda e ele bateu com a cabeça no chão. E aí foi aonde ele precisou ser socorrido rapidamente, levado para o hospital, e chegou lá e fizeram um exame nele e descobriram que o câncer primário ele estava na cabeça. E assim, foi um choque para toda a minha família, porque a gente vê isso acontecendo na família dos outros, mas a gente nunca imagina, né, que um dia a gente vai passar por isso, né? Deus tem uma forma de fazer, né, na vida de cada um. E assim foi com a vida do meu pai. E foi muito difícil, porque eu me lembro que eu ia aos cultos, né? E sempre me ligavam no momento que eu estava ali adorando ao Senhor, com alguma notícia do meu pai, dizendo que ele não estava bem. E eu sempre ali pedindo força ao Senhor, entendendo que era para mim entender o processo, né? Que todos nós estávamos passando. E então, quando foi num domingo, eu cheguei em casa e recebi a notícia que o meu pai tinha falecido. E assim, o meu pai ele era muito duro na queda, sabe? A gente sempre orava por ele ali no hospital, perguntando se ele queria aceitar Jesus, né? E graças a Deus, Deus permitiu que isso tudo acontecesse. E hoje eu tenho certeza que meu pai está com o Senhor, porque Deus deu essa oportunidade para ele, sabe, dele aceitar o Senhor, dele saber que Jesus era na vida dele. Então foi um processo muito doloroso para mim, para minha família, mas tinha que ser dessa forma. Porque se não fosse dessa forma, meu pai não tinha conhecido Jesus. Hoje ele estaria aqui, mas estaria aí, né, perdido no mundo, sempre com muitas mulheres, traindo a minha mãe. Meu pai traía muito a minha mãe. Então, assim, Deus ainda assim teve misericórdia da vida dele. E depois que eu tive essa perda do meu pai, eu buscava muito o Senhor com muita intensidade, pedindo para que Ele me desse força, até porque eu era a única ali da minha família que tinha aceitado Jesus, né? Então, querendo ou não, eles viam Jesus em mim, né? Viam qual seria a minha reação. E eu sempre, todo momento, eu tentava demonstrar para eles ali, né, que o Senhor estava no controle, tentava passar uma segurança, força, né, para minha família nesse momento tão difícil. E até aí, né, a gente vivendo um dia após o outro, tentando superar. E aí quando foi em 2015, em 2016, aliás, eu descobri, depois de 6 meses que meu pai havia falecido, eu descobri que eu estava grávida, né? E não estava dentro dos meus planos engravidar, porque eu tomava remédio, mas foi por conta de um descuido meu, né? Achava que há tanto tempo tomando remédio, isso não vai acontecer não. E aí engravidei. E ficamos muito felizes, né? Porque depois de tantas perdas, né? O Senhor nos abençoou com uma criança. E naquele momento a gente precisava disso, que Deus entrasse com a provisão dele de alguma forma, né? E aí veio aquela criança. Só que quando eu completei
foi uma gravidez muito difícil, né? Eu fiquei grávida durante 4 meses. Durante esse período eu tive vários sangramentos, eu tive que parar várias vezes no hospital, porque a gente não entendia por que eu tinha tanta hemorragia, né? E eu não tinha nada no útero, meu útero era um útero saudável e a gente não entendia o porquê daquilo ali. E aí, em um dia, eu deitada na minha cama, a minha bolsa rompeu, eu com 4 meses, né? E eu achava que, eu nem sabia o que era bolsa, né? Eu achava que eu estava ali, como é que eu posso te dizer? Urinando, né? Com a bexiga solta. Mas na verdade não era. Depois que a bolsa rompeu, eu senti uma dor muito forte. E aí fomos todos desesperados, né? Do hospital. E aí chegando lá, me deram vários remédios. Eu cheguei lá engatinhando porque eu estava com muitas dores. Para quem já sofreu um aborto, sabe do que eu tô dizendo, é uma dor que você assim não tem como mensurar de tão forte que é. E aí eu tive um aborto com 4 meses. E aí nós descobrimos que seria um menino, o Emanuel. E aí ficamos muito tristes, porque nenhuma mãe, né, suporta perder um filho, né? Principalmente assim, é o sonho de toda mulher gerar um filho, né? E aí nós passamos por um processo muito doloroso, eu e o meu esposo, onde procuramos entender o que havia acontecido comigo. Só que a gente não conseguia entender, a gente ia no médico, ia no geneticista, fazia vários exames, e os médicos nunca descobriram o que eu tinha, né? De fato, assim, eu sou diabética há 22 anos. Eu confesso para você que não é fácil lidar com essa doença. Não é fácil passar por isso, mas em tudo nós temos que dar graça, né? E aí, começamos, já que os médicos falavam que não tinha problema nenhum, eu fui e tentei novamente, né, com todos os cuidados, cuidando da diabetes, né, fazendo a minha parte, eu e meu esposo, e decidimos engravidar novamente. E quando se passaram mais ou menos uns 8 meses, nós começamos naquele processo ali de oração, né, de propósito, buscando com mais intensidade pelo Senhor. Eu comecei a fazer um propósito no monte durante 7 semanas e pedi ao Senhor para que através daquele propósito Ele pudesse me responder. Ele pudesse me responder se Ele iria me dar um filho ou não, né? Porque eu tinha medo novamente de passar por tudo que eu tinha passado, né? Existia aquela insegurança. E aí, quando foi o último dia da campanha, eu descobri novamente que eu estava grávida. E aí começou todo aquele processo de novo, né, de ir ao médico, de fazer exames, de ter os cuidados, de ficar de repouso. E aí começamos a fazer todo esse tratamento. E aí foi indo a gravidez, foi indo. Aí descobrimos que era uma menina, né? Fizeram um chá revelação para mim, um chá revelação surpresa. E assim, eu fiquei muito feliz, eu pulei muito nesse dia, porque eu não esperava assim que fosse menina, porque o Senhor sabia que o desejo do meu coração era ter uma menina, né? A Ana Luísa.
E aí, enfim, descobrimos que era uma menina e todos ficaram muito felizes na minha família, né? Porque eles sabiam também que o meu sonho era ter uma menina. E quando fizeram o chá para mim quando eu estava com 16 semanas. E aí quando eu fiz 19 semanas, eu estava na casa da minha mãe com uma viagem marcada do Rio de Janeiro. E a viagem estava marcada para 5 horas da manhã. E quando foi 4h30 da manhã, eu acabei me perdendo no horário. Quando foi 4h30 da manhã, o Senhor me despertou. E aí eu fui ao banheiro. E assim, essa gravidez foi uma gravidez muito tranquila. Foi uma gravidez onde eu não tive sangramento. Foi uma gravidez onde eu fazia as minhas coisas, né, com muito cuidado, mas vivia uma vida normal. Então, assim, eu estava confiante que iria dar certo. E aí, quando foi 4h30 da manhã, eu fui no banheiro urinar. E aí, quando pensa que não, a minha bolsa rompeu dentro do vaso. E aquilo ali foi assim, pra mim foi assim... Eu sabia que não tinha como salvar a criança, porque eu ainda ia fazer 5 meses, né? Então não tinha como fazer uma cesárea, né? E aí foi correndo para o hospital, acordei o Rodrigo muito desesperado, né? Porque ele viu ali o meu desespero, ele e minha mãe. E aí fomos correndo para o hospital e chegando lá, até nisso o Senhor estava cuidando. Nos mínimos, o Senhor cuida, querido, de todas as coisas no mínimo detalhe. E chegando lá, quem estava de plantão era a minha médica, que não dava plantão numa parte do hospital, e ela estava de plantão. Então, assim, aí ela me explicou que não tinha como fazer nada porque só tinha 5 meses. E aí, quando ela colocou aquele aparelho na barriga, ainda deu para eu escutar o coração da Ana Luísa, né? Então, assim, ela estava viva. Então, na verdade, ela não morreu dentro da minha barriga. Ela morreu, de fato, foi porque a bolsa rompeu e eu perdi, e ela perdeu o oxigênio, né? Não tinha como respirar. E aí ela foi e me explicou isso. E ali naquele hospital, eles aplicaram um remédio em mim para poder ela sair, né? E foi com muita dificuldade que ela saiu. Mas assim, ali naquele momento eu não perdi a minha fé, sabe? A gente, na verdade, a gente não sabe o quão forte a gente é até passar por uma situação tão extrema. E eu achava que eu era muito fraca, sabe? E eu questionava o Senhor porque eu era a única da família que tinha aceitado a Jesus e a única que vivia passando por tantas coisas, sabe? Tantas turbulências, tantas perdas de bebês e tudo mais. Só que o Senhor, a todo momento, Ele mostrava para mim que Ele precisava aperfeiçoar algo dentro de mim. E ali dentro daquele hospital, eu fazendo força para a neném sair, eu pude contemplar a glória de Deus ali naquele lugar. E os médicos não entendiam por que ao invés de eu estar ali chorando, né, gritando por estar perdendo o bebê, eu estava ali exaltando o nome do Senhor, glorificando o nome dele. Então foi porque ali naquele momento eu entendi o processo do Senhor. Eu entendi que eu precisava passar por aquele processo, sabe? E nesse processo de perdas, o Senhor trouxe à minha memória que eu e o Rodrigo, nós fomos convidados a participar do Ministério Pastoral no nosso casamento em 2014.
E assim, existiam muitas meninas, né, que precisavam ser cuidadas, que olhavam para mim como mãe e inclusive me chamam de mãe, né? E eu não conseguia enxergar elas como filhas, sabe? E o Senhor trouxe à minha memória que o que Ele queria fazer comigo, o que Ele queria me dar eram muitos filhos, mas eu não entendia esse processo. Eu não entendia. E assim, Ele mostrou para mim que da mesma forma que eu estava ali naquele hospital, perdendo, e Ele trazendo à minha memória que da mesma forma que eu estava tendo os abortos espontâneos, que os médicos não entendiam a causa, assim eu fazia com as minhas filhas espirituais. Eu abortava elas todos os dias. Abortava como? Eu não cuidava, eu não exercia o papel que o Senhor confiou a mim. Eu não estava fazendo a vontade que o Senhor tinha para a minha vida com aquelas meninas. E aí eu fui entendendo o processo, sabe? Porque tudo é devagar, né? Tudo é lento. Mas o Senhor foi me mostrando. E aí eu decidi não tomar mais remédio. Não tomava mais remédio. E eu ia num médico, no outro, eles falavam pra mim: filha, você não pode engravidar. Você já teve 2 abortos. A gente não entende o porquê você está perdendo. E todo momento o Espírito Santo vinha e soprava nos meus ouvidos falando: filha, tenta mais uma vez. Tenta de novo. Tenta de novo porque eu estou em controle. E sabe o que é você ir nos médicos e com um sonho e os médicos falarem que você não pode? E eu sempre falava a todo momento assim, eu passava outra mensagem pra mim, né? Passava assim: posso sim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aí eu fui tentando, eu saía de lá, mas os médicos, o Senhor usava até os médicos para poder fortalecer a minha fé. E aí se passou algum tempo eu orando ao Senhor, eu pedindo para que Ele enviasse para mim um médico que olhasse para a minha história e cuidasse de mim como filha e sonhasse junto comigo, sabe? E Deus preparou tudo, Ele providenciou tudo. Até que eu conversando com algumas amigas minhas, elas me indicaram um médico que eu cheguei nele, consegui marcar uma consulta e falei tudo o que eu havia passado. O médico simplesmente, eu perguntei para ele: doutor, quando eu posso voltar aqui no Senhor? Ele falou: quando você engravidar novamente. Então eu falei: uau! Então eu posso engravidar. Esse médico me encheu de esperança. Mas aí quando eu saí dali, daquele hospital, daquele consultório, eu fiquei assim: que médico louco. Falei pra ele que eu perdi 2 vezes e ele fala pra mim que eu posso engravidar novamente. Aí o Espírito Santo novamente vem e fala comigo: você não orou tanto pedindo a Deus que enviasse um médico que cuidasse de você? Tá aí a resposta. E aí aí eu comecei a falar: Senhor, o Senhor é bom, o Senhor é bom. A partir de hoje, Senhor, eu quero fazer a Tua vontade. Cumpra em mim o Teu querer, Senhor. Eu preciso, Senhor, fazer a Tua vontade. E aí eu comecei a mudar, né, a minha vida. Comecei a ter uma vida mais de oração, uma vida de busca, não pelo que o Senhor podia me dar, porque de fato o Senhor, Ele pode todas as coisas. O Senhor, ele é dono do ouro e da prata. Só que o Senhor resolveu trabalhar dessa forma comigo, porque é dessa forma que eu seria tratada. Porque de fato o Senhor, Ele não queria os bebês. Ele não tinha o porquê, né? Porque tudo é dele. E para Ele são todas as coisas. Então, mas Ele precisava tratar algo dentro de mim. E foi dessa forma que o Senhor encontrou para poder me tratar, né? Para poder fazer com que eu tivesse essa experiência com Ele.
né? E aí, no meio desses processos, eu me lembro que tinha uma amiga minha da igreja que ela estava passando por uma situação, ela também queria muito ter um filho. E aí eu fui no consultório com ela, né, para poder a gente descobrir o sexo do bebê dela e tudo. E aí, quando eu cheguei lá, o médico foi avaliar ela e o médico estava muito estranho, sabe? Olhava um lado, olhava o outro lado da barriga e ela super feliz e eu também muito ansiosa, querendo saber o sexo do bebê e tal. Daqui a pouco ele vira para ela e fala assim: o seu bebê, ele parou. Quando você fez tantas semanas, ele não progrediu. E aquilo para mim foi como se fosse uma faca enfiada no meu coração. E o Senhor me usou ali naquele carro para falar com essa jovem, né, que eu já tinha passado por isso e que o Senhor tinha grandes coisas na vida dessa pessoa. Então, assim, hoje eu entendo que a nossa maior dor é o nosso maior ministério. O Senhor quer nos usar, né, naquilo que mais dói na gente. E aí, entendendo todo esse processo que eu tinha passado, com tantas tentativas, né? Eu indo nesse médico, engraçado que ele falava assim comigo: olha, você não tem nada, mas nós vamos fazer com você como se você tivesse algum problema e eu vou cuidar de você. E aí esse médico cuidou de mim, assim, nos mínimos detalhes, sabe? Nós vamos chegar até o fim. Ele sempre falava comigo. E aí eu engravidei, né? E ficamos muito felizes, né? Novamente, até porque o Senhor, Ele me mostrou através de um sonho. Dessa terceira vez que eu engravidei, Ele me mostrou no sonho que eu estava grávida, com barrigão. E eu brincava com uma menina, né? E eu sempre pedia para o Senhor me mostrar, né? Eu falava sempre com o Senhor: Senhor, se for da tua vontade eu ter uma filha, eu ter um filho, me mostra, mas que também, se não for da tua vontade, só me dê filhas espirituais mesmo para mim cuidar, mas que eu possa entender o processo. E aí eu tive esse sonho, né, que eu estava grávida, eu fiquei muito feliz e eu sempre pedindo uma resposta do Senhor. E quando eu acordei daquele sonho, o Senhor me trouxe a memória, né, eu lembrando de todo aquele sonho que eu tive. Aí eu falei: será que eu tô grávida? Será que é a resposta de Deus? Eu pedi tanto uma resposta para que Deus me respondesse e Ele me respondeu. E aí a gente, na dúvida, né, eu fui lá e comprei o teste de farmácia. E o teste de farmácia vai dar negativo. Aí novamente eu falei: mas gente, eu tô grávida, o Senhor me mostrou. Eu tomei posse daquela promessa porque o Senhor tinha me falado. Lembra quando eu fiz o propósito lá no monte? O Senhor falou para mim que ia me dar. Só que Ele não falou para mim como seria, a forma que seria, quando seria, né? Então, assim, até porque se Ele falasse para mim como seria, de repente eu teria até desistido, porque, como falam, né, que o final é bem melhor do que o início, né? Então o Senhor me mostrou no sonho que eu estaria grávida, né? Que eu iria engravidar. E aí eu tomei posse daquela promessa, né? E aí eu fiz o teste de farmácia, deu negativo. Mas mesmo assim eu tinha certeza e a convicção de que eu estava grávida. E aí eu conversando com uma amiga, né, ela insistiu para que eu fizesse o exame de sangue, até porque o pessoal já estava até meio assim desacreditado, né, porque era tanto assim, engravidava, perdi. Então assim, eles achavam que era coisa da minha cabeça. Então eu fui e fiz o exame de sangue. Foi aonde deu positivo. E assim, eu sabia que Deus estava no controle de todas as coisas, sabe? Mas no fundo a gente fica assim: ai meu Deus, será? Eu vou passar por tudo aquilo de novo,
Meu Deus, será que vai acontecer tudo de novo? Eu vou ter que ficar novamente de pernas para cima, fazendo repouso. Eu vou ter que passar por tudo aquilo de novo. E o Senhor, todo momento, Ele me mostrava assim, dessa vez vai ser diferente. Confia em mim. E eu comecei a confiar no Senhor, sabe, querido? Eu fui tendo tanta força dentro de mim que eu não sabia que eu era tão forte a tal ponto, sabe? E aí falei com meu esposo e eu fiquei sabendo assim, mesmo que tive a certeza que estaria grávida no dia do aniversário do meu esposo. Então assim, ele ficou muito feliz, sabe? A gente ali torcendo junto, a gente orando junto, buscando a Deus junto. E aí, durante esse período que eu estava grávida, né? Eu tive que fazer muitos exames, né? Eu tive pico de hipertensão, minha pressão foi a 24 e assim, mas eu sabia que o Senhor estava cuidando de mim, sabe? Os meus pés, eles inchavam tanto, sabe? Mas eu sabia assim que ali, muitas das vezes, algo queria trazer dúvida ao meu coração, sabe? Queria trazer medo para mim. Mas eu estava tão assim, eu sentia tanta paz no meu espírito, sabe? Que eu tinha tanta certeza que o Senhor estava ali no controle, que eu conseguia ficar muito tranquila, sabe? Minha família ficava desesperada, né? Porque não aguentava ver eu perdendo tantos filhos, assim. E, na verdade, a minha própria família pedia para mim não ficar tentando engravidar novamente, porque, na verdade, eles tinham medo, né? De que eu morresse em uma dessas, né? Dessas gravidez. E aí, eu consegui chegar na minha gravidez até as 33 semanas. Eu não tive... A minha gravidez foi uma gravidez, apesar assim, de eu ficar muito temerosa devido a ter perdido 2 vezes, mas a gravidez, a terceira gravidez foi uma gravidez muito tranquila, sabe? E eu consegui chegar na gravidez até as 33 semanas. Na verdade, eu estava muito bem, mas assim, eu fui fazer um exame, que é um exame que coloca um negócio na cintura para ver os batimentos cardíacos da criança. E aí detectou que o coraçãozinho da Ana Clara, uma hora estava muito forte, outra hora estava muito fraco. Aí eu me lembro que o médico que estava de plantão não era o meu médico, mas ele entrava em contato com o médico que fez o acompanhamento. Ele estava em São Paulo, mas eles entravam sempre em contato ali, né, para poder conversar sobre mim e tal. E aí decidiram tirar a Ana Clara com 33 semanas. E aí o médico falou para mim, ó, você sabe dos riscos, você sabe que ela vai ter que ficar na UTI porque ela é prematura, filha de mãe diabética e parará, pororô, falando um monte de coisa, né? E na hora, assim, eu fiquei nervosa, né? Mas eu tava muito certa de que Deus estava no controle, sabe? E aí, ali na hora do parto, eu tive minha pressão muito alta, mas olha, graças a Deus, na hora do meu parto, a minha pressão permaneceu 13/8, estava muito boa, sabe? E eu tive um parto muito tranquilo, foi uma bênção. Até os médicos assim, que estavam lá para poder fazer o trabalho deles, sabe? Foram usados por Deus ali naquele momento, sabe? E aí a Ana Clara nasceu. Ela lutou comigo ali até as 33 semanas, sabe? A minha filha, ela é uma guerreira, ela venceu junto comigo, sabe? E assim que ela nasceu, eu não tive aquele contato que uma mãe tem com o filho, porque como ela estava com problema cardíaco, eu não tive contato com ela. Mas a todo momento ali, naquela mesa de cirurgia, eu falava assim com o Senhor: Senhor, independente do que aconteça, eu te agradeço porque o Senhor permitiu
que ela ficasse comigo até aqui. E aí ela foi para UTI. E aí o Rodrigo, ele não sabia se ficava comigo no hospital ou se ficava com a Ana Clara em outro hospital, né? Porque ela foi transferida. Porque na verdade ele ficou muito preocupado comigo, porque no momento do meu parto ali eu tive uma hemorragia interna, o meu útero ele dilatou e os médicos eles se olharam muito estranhos um para o outro. Então o Rodrigo ficou com medo ali de me perder, né? Mas assim, eu estava ali muito tranquila, sabe? O Senhor estava ali cuidando de mim, eu agradecia a Ele a todo momento, independente. Eu não sabia o que estava acontecendo com a Ana Clara, mas eu agradecia muito ao Senhor por Ele ter permitido eu ter gerado e ter vivenciado aquilo ali até ali. E aí a Ana Clara foi para a UTI, ela ficou 11 dias internada e eu fiquei cá na Unimed. E assim, muita coisa aconteceu comigo ali naquele hospital. A minha pressão, ela foi a 28/10. E os médicos não entendiam por que eu estava vivendo aquilo ali, que minha pressão estava 28 e eu estava normal. Eles perguntavam se eu estava vendo um monte de estrelinha. Eu falava que não, que estava tudo bem. Mas eu também não sabia que minha pressão estava tão alta assim. Mas, enfim, eu ganhei a Ana Clara numa sexta-feira e na terça-feira, apesar disso tudo ter acontecido nesse meio tempo, eu tinha recebido alta, né? E aí, assim que eu recebi alta, eu não tive nada de resguardo, né? Como as mulheres falam, né? Que precisa ficar de 30 dias de resguardo, porque eu tive que ir logo para o UTI, né? Ficar com a minha filha e eu queria ver se era verdade, se ela estava lá mesmo, se ela estava bem. E aí, quando eu cheguei lá, a médica fez um exame da Ana Clara no coraçãozinho dela, onde detectou que ela estava com sopro no coração. E aí os médicos me informaram, a médica dela me informou, eu perguntei, né, o que havia acontecido com a Ana Clara. A médica falou para mim: Daiane, eu não sei o que aconteceu com a sua filha. Ela chegou aqui com a glicose a 20 e ela tá com vários furos no coração. É normal o prematuro nascer com furo no coração, mas só que a sua filha tá além, ela tem furo em cima e embaixo do coração. Eu não entendo muito bem isso. E possivelmente a sua filha terá um problema cardíaco, porque o furo de cima, ele é difícil fechar. E naquilo ali eu pensava comigo, uma coisa de cada vez, uma coisa de cada vez. E aí com 11 dias a Ana Clara, ela recebeu alta, né? E para honra e glória do Senhor, a minha filha é um milagre de Deus nas nossas vidas. A Ana Clara, ela me acorda assim, cheia de beijos, sabe? Ela é muito carinhosa. Então assim, Deus me deu muito mais daquilo que eu pedi para Ele, sabe? A Ana Clara é perfeita. Hoje ela não tem mais furo no coração. Até o furo que a médica falou que era difícil de fechar, o da Ana Clara fechou. Então, meu querido, o que eu quero dizer para você é que Deus, ele não se esquece. Aquilo que Ele te prometeu é seu. Você pode esquecer de tudo que você já pediu para o Senhor, mas Ele não se esquece. Sabe, eu não desisti de sonhar. Eu tinha tudo para desistir, sabe? Mas eu não desisti, porque eu sabia que o Senhor ia cumprir o desejo do meu coração. Então, independente do que esteja acontecendo na sua vida, nunca desista de sonhar, porque o Senhor, Ele realiza sonhos. Ele realizou o meu sonho. Quando eu decidi realmente buscar o Senhor, Ele veio e fez tudo aquilo que Ele já tinha para minha vida. E aí eu quero deixar um versículo para você que fica lá em Mateus 6,33, que diz, né? Buscai primeiro
o reino dos céus e a sua justiça, que as outras coisas vos serão acrescentadas e serão acrescentadas. Eu vivi isso e ainda vivo isso, sabe? Então, assim, o desejo do meu coração é para que você confie no Senhor. E você que tem uma história, que seja lá como seja a sua história, conte a sua história, porque toda história merece ser contada. Essa é um pouquinho da minha história, né? Eu espero que essa história tenha tocado no seu coração de alguma forma. E eu oro para que o Senhor cumpra em você as promessas dele. Porque tudo que o Senhor faz é bom, perfeito e agradável. Eu gostaria de orar por você nesse momento. Que você possa curvar a sua cabeça onde você está e eleve o seu coração ao Senhor nesse momento. Senhor Jesus, meu Pai, Paizinho querido, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade, ó Pai, de estar aqui podendo compartilhar com os meus queridos, amados irmãos, Senhor, a minha história, Senhor, o meu testemunho, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que da mesma forma que o Senhor fez na minha vida, Senhor, o Senhor fará na vida dos teus filhos, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que essa mensagem, ó Pai, que esse testemunho, ó Pai, venha tocar no coração de cada um, ó Pai, de forma sobrenatural, ó Pai. Que eles venham viver, ó Pai, não aquilo que eles querem, Senhor, mas que eles possam viver aquilo que o Senhor tem para a vida deles, ó Pai. Cumpra, Senhor, na vida de cada um o teu querer, Senhor, o teu propósito, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Senhor, pela vida de cada um, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Então, essa daqui é a Ana Clara. É o meu maior milagre. Bênção de Deus nas nossas vidas. E aqui está a prova que o Senhor existe. Então, querido, nunca desista de sonhar, porque Deus realizou o meu sonho. Olha que coisa mais linda. E sapequinha, viu? Ah lá, filha, joga beijo. Joga beijo. Essa é um pouquinho da minha história. Beijo, até mais. Olá, meu nome é Roberta e eu faço parte da equipe de pastores da Central. Você já parou para pensar que a nossa vida, ela parece com as estações do ano? Existem situações que nós entramos nas nossas vidas que parece que estamos vivendo um tempo fechado, assim como o inverno, um tempo frio, um tempo escuro, um tempo onde parece não ter muita esperança nos dias. E justamente assim acontece, né, com as estações do ano. Nós podemos ver no verão aquele calor, aquela alegria na vida das pessoas, mas logo depois do verão já vem o outono, aonde as flores elas começam a mudar de cor, as folhas das árvores começam a ficar amareladas, algumas já começam a cair das árvores, demonstrando que precisam de um renovo, que precisam de uma nova estação, e assim vem o inverno, aonde as árvores ficam completamente secas, ficam completamente sem vida. Elas demonstram não ter vida, os seus galhos ficam secos, sem aquela cor, sem aquele brilho. E aí vem esse tempo de inverno, mas logo depois vem a primavera, aonde novas flores, novas folhas surgem e assim trazendo vida, novo cheiro de flor aos dias, e logo depois vem o verão, novamente a alegria retorna. Assim também nós passamos dias nas nossas vidas, passamos tempo aonde nós estamos tão alegres, estamos tão empolgados, estamos vivendo assim, parece que o melhor que Deus tem para as nossas vidas, mas logo depois algumas coisas começam a acontecer e a esperança parece começar a se esvair das nossas vidas, e daqui a pouco parece que entramos em um inverno, em um tempo de crise, algumas crises existenciais,
Algumas mudanças bruscas acontecem nas nossas vidas e assim também nós estamos vivendo um tempo hoje. Um tempo onde as pessoas, devido a essa pandemia, têm entrado em crise. Uma mudança muito brusca, uma mudança muito radical aconteceu e nós estamos muitas vezes sendo obrigados a olhar para dentro de nós e analisarmos algumas coisas. Uma situação onde nunca vivemos, uma situação que nunca experimentamos, a questão do isolamento, né, nos isolarmos das pessoas. Então isso tem mexido com o ser humano, então temos entrado em um tempo de crise. Mas uma coisa que nós podemos aprender com essa situação, que tempos de crise são tempos de oportunidades. Precisamos olhar para esse tempo como uma nova oportunidade que o Senhor está nos dando de nos tornarmos pessoas melhores. É um tempo de oportunidade para nos aperfeiçoar, para melhorarmos ainda mais para nós mesmos e para os outros, para as nossas famílias, para os nossos amigos, para sermos pessoas cada vez melhores. O tempo de crise é como se fosse aquela prova que a gente fazia na escola, você se lembra? Quando o professor ensinava, você ia para a escola, você aprendia, mas chegava o dia que o professor, ele te dava uma lição, aonde você ali iria provar para ele que você estava atento, que você sabia tudo aquilo que ele estava te ensinando. Assim é o tempo de crise, é o tempo onde na prática nós vamos colocar para o nosso Criador que tudo aquilo que Ele tem nos ensinado nós temos aprendido. E no tempo de crise nós aprendemos a confiar em Deus, porque temos aprendido que nós precisamos confiar nele, que nós precisamos cada dia depositar a nossa fé no altar do Senhor. Então, aí chega o tempo de crise, onde nós precisaremos na prática desenvolver todas essas áreas das nossas vidas. E aí, se você está passando por esse tempo de crise, eu te desafio, querido, a confiar, a colocar em prática tudo aquilo que você tem aprendido, tudo aquilo que você já sabe que o Senhor é na sua vida, tudo aquilo, toda aquela esperança que o Senhor fala que você não pode deixar esmorecer no seu coração. Essa é a hora, essa é a oportunidade de você desenvolver na prática tudo aquilo que o nosso Criador te ensinou. Confie, espere, creia que a alegria do verão, ela voltará. Que esses serão apenas dias, assim como a palavra do Senhor diz, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Esse tempo, essa crise, esse inverno vai passar e a alegria do verão vai chegar sobre nossas vidas. Creia, permaneça firme, tenha fé, que o verão vai chegar. Deus te abençoe. Obrigada por ter assistido e até semana que vem com mais um episódio.